Este é o vídeo 9, onde estamos falando diretamente sobre o Apocalipse capítulo 2, parte 4. Quem é a igreja arrebatada dos mortos? Não deixe de ver os outros vídeos, para que você possa entender as profecias do Apocalipse. Porque para os da carne parecerão como loucura, mas para os do Espírito Santo será claro como a luz. No vídeo passado vimos que os homens estão e são servos ou escravos do pecado, o qual são inúmeros. Por isso devemos como igreja, não de viver em pecado, mas entender os pecadores que deles estão escravizados para poder ajudá-los. Devemos entender os fracos, doentes, drogados e outros para pela palavra poder ajudá-los. E não sair por aí acusando, condenando e falando bobagens aos ventos, das coisas que só a Deus diz respeito. Caso não entenda, leia o livro de Jó. 1 Coríntios 9 versículo 19, porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Somos em Jesus livres, não vivemos mais debaixo do jugo da morte, escravos do pecado e servos amantes da carne. Porém, devemos buscar entender os que estão escravizados e em servidão para com o mundo, pois o pecado cheira mal e afasta o homem da presença de Deus. Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro, lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria, tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze o bem a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Apocalipse 2, Carta para a Igreja de Éfeso. Carta para a pessoa de Éfeso, significado desejável. Apocalipse 2 versículo 1, escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Em toda a palavra anjo quer dizer mensageiro de Deus, mas foi traduzido como anjo, que nos traz o recado, a mensagem para escolhermos entre a vida ou a morte, entre o arrependimento ou o orgulho. Os Evangelhos de Cristo, os quais são 4, nos ensinam e nos orientam de forma clara e direta sobre o dono na igreja, que é Jesus. E só Jesus deve estar no meio da igreja, pelo contrário aquela pessoa não é igreja, não é templo nem reino, pois Jesus não está em seu interior por meio do Espírito Santo. Muitos se dizem igreja, mas não sabem o que é ser igreja, e por isso caem a todo momento. Mas a palavra de Deus traz a mensagem para que o mais rápido possível possamos escolher Jesus ou estaremos à mercê do mundo e da besta. Apocalipse 2 versículos 2 e 3, conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Jesus conhece as nossas obras, a nossa relação com Deus, o nosso comportamento, o que fazemos no trabalho, na vida conjugal, no amor ao próximo e tudo que se relaciona com o mundo e com Cristo.
Jesus nos conhece mais que qualquer outro, e mais que nós mesmos. Jesus conhece a nossa obra, o que estamos permitindo que Deus faça em nossas vidas. Se dermos à luz a uma nova criatura ou não. Este é o verdadeiro testemunho e a verdadeira obra, o nascimento da nova criatura. Nova criatura nascida do Espírito e não da carne. Muitos começam o processo de gestação, mas gradualmente abandonam, abortando a gestação da nova criatura. E assim não são feitos Igreja de Cristo, templo do Espírito e reino do Pai. Com isso, muitos acabam morrendo sem Cristo e outros muitos ficarão para a tribulação para que lá deem à luz a uma nova criatura nascida de Deus. E assim ela possa herdar o reino de Deus, o qual hoje já está manifesto em Espírito em nós. Ela é considerada igreja desde antes da fundação do mundo, porém não olha para o verdadeiro amor, e só se fará igreja, templo e reino, dando à luz a nova criatura, e isso ocorrerá para 5 das igrejas, entre elas Éfeso, durante a tribulação. Durante a tribulação Éfeso retornará para o primeiro amor e dele nascerá uma nova criatura. Lembre-se de Pedro. Antes de Jesus ter enviado o Espírito Santo, Pedro já havia, por Jesus, sido nomeado igreja, a qual só em Atos 2 recebe o selo do Espírito Santo. Veja aos vídeos anteriores. Éfeso, esta igreja, não suporta homens maus, injustos, não em questão de bandidos, mas em relação ao amor para com o próximo, entre eles aqueles intitulados e auto-intitulados, os quais seriam os que deveriam praticar as boas obras, a justiça. Esta igreja trabalha com perseverança para manter mesmo debaixo de provas o bom nome, a verdade e a salvação que vem de Cristo. Nome que conhecemos por Jesus, no hebraico Yeshua, que quer dizer salvação, Salvador. Um dos motivos do verbo se tornar carne, pois o verbo salvação, na figura de Jesus Cristo, crucificado, pois precisava nascer na carne para ser crucificado, morrer injustamente, ressuscitar e subir vivo ao céu. Muitas dessas pessoas abandonaram a fé, o primeiro amor. Abandonaram Jesus Cristo, pois ele nos amou primeiro. Saíram da sua presença. Não quer dizer que esta carta seja apenas para os que saíram da igreja, de uma congregação, mas pelo contrário. É um recado para você não abandonar a Cristo jamais. Para você não largar o primeiro amor e se um dia abandonou, reavalie a sua vida e retorne. Como já mencionado, as cartas não são apenas para aqueles que estão na presença do Senhor hoje ou no passado e sim para todos, pois não há salvação fora de Jesus, Ele é a salvação, seu nome é salvação e todo que clamar por salvação será salvo mediante a fé em Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Apocalipse 2 versículos 4 e 5, Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra de onde estava, em relação ao homem, estávamos todos em Adão vivendo no paraíso e de lá, pela herança de Adão que se sucedeu, fomos em Adão expulsos pela prática do pecado. Lembre-se, no mundo sem Jesus estamos debaixo da herança de Adão. Mas em Jesus estamos debaixo da herança de Deus. Adão vivia na presença do Senhor e pela desobediência entrou em pecado e caiu, e muitos hoje nem sequer lembram de Deus. Estes são aqueles que esperam na herança de Adão, buscando o mundo e não olhando para Jesus e a herança de Deus, que é a vida eterna. Ao longo da vida fazemos escolhas, pois somos livres para fazer as nossas escolhas, porém nem sempre são escolhas pela vontade de Deus, mas pela sua permissão assim é feito. Muitos ouvem a palavra da verdade, entram no caminho, mas não permanecem, pois não conheceram a Deus, os seus corações e as suas paixões lhes cegaram os olhos e ao invés de perseverar e deixar a nova criatura vir ao mundo, no primeiro enjoo da gestação viram as costas para Deus e caem da fé, saem da presença e do amor de Cristo. O mundo é bem mais atrativo para eles, que a vida com Cristo. A visão das dores de parto e a renúncia da velha criatura, para o nascimento da nova lhes é por fardo. Devemos sempre lembrar que o homem caiu em Adão, isto deve nos ser por ensinamento. E todo aquele que um dia entrou no caminho deve lembrar da queda do homem no paraíso e de onde ele caiu no caminho, para que possa retornar. Pois se caiu, houve um tropeço, e assim, reconhecendo o tropeço, possa abrir os olhos e vencer aquele obstáculo pela fé e força em Jesus. Devemos reconhecer os erros e tropeços,
pois não somos mais crianças. Marcos 10 versículo 13 ao 16, e traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se, e disse-lhes, deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E, tomando-os nos seus braços, e impondo-lhes as mãos, os abençoou. Como já vimos na palavra de Deus, o reino de Deus é das crianças. Por sua inocência e dependência. Assim como uma criança, devemos estar na presença de Deus sempre dependendo de Deus, o Pai por meio de Jesus. Mas se olharmos para a atualidade vemos que cada vez mais o mundo e os próprios pais buscam que os filhos deixem a inocência e passem a amar mais as coisas do mundo. Hoje são poucos que lembram de quando eram crianças, quando não precisavam das coisas do mundo para que serem felizes. No passado a infância, a vida de criança, durava um pouco mais, pela inocência e falta, e talvez a inexistência da ganância pelas coisas do mundo. Hoje poucos conseguem lembrar de como eram felizes quando criança, pois muito cedo deixaram de ser criança e pela colaboração dos pais passaram a amar as coisas do mundo bem mais cedo. Seja pela necessidade de dançar músicas sensuais, seja por necessidade de um jogo novo de videogame, seja por um celular novo e outros. Hoje cada vez mais cedo as crianças passam a amar bem mais estas coisas, passando a depender delas para sua felicidade. Com isso cada vez menos os adultos lembram de como era feliz a vida de criança, que dependia apenas do amor dos pais, amiguinhos e dos singelos brinquedos, e muitos deles eram feitos de reciclados. Poucos conseguem lembrar, porque o mundo lhes foi apresentado muito cedo, fazendo com que dependessem das coisas do mundo, para que os seus corações fossem seduzidos pelo mundo cada vez mais cedo. O mundo cada vez mais conta uma mentira, para os pais e consequentemente para as crianças. Quem não ouviu falar que devemos preparar cada vez mais cedo as nossas crianças para o mundo? Você pensa que o mundo, demônios e o próprio Satanás estão preocupados com a saúde, carreira e felicidade na vida adulta dos seus filhos? O mundo nos fala isso, mas a verdade nos diz que o mundo e as ações dos demônios querem que a criança caia cada vez mais cedo da condição de salvos, pela inocência, para a condição de amantes das coisas do mundo e do próprio mundo. Hoje vemos crianças se comportando como adulto e batemos palmas. Para o mundo isso é bonito, mas para a salvação é a antecipação da queda. E assim caindo da garantia do reino que foi trazida pelo nascimento. O qual eram inocentes, amavam apenas os familiares, amigos e ao próximo, respeitando os pais e ao próximo com palavras e comportamento de respeito e educação. Porém, como muitos por aí dizem, o mundo é uma escola. Com isso as crianças vão entrando no mundo cada vez mais precoce. Não em relação ao seu nascimento, mas sim em relação à passagem de escolha, sedução e paixões pelas coisas que o mundo lhes oferece. E isso você pode observar em todas as áreas, na música, na arte, nos filmes, desenhos e séries, nos costumes e assim por diante. Cada vez mais cedo os pais e o mundo obrigam as crianças a entrarem no mundo. Cada vez mais cedo as crianças caem do reino lhes dado por Jesus e passam a amar as coisas do mundo, que para elas passa a ser o seu tesouro adquirido ou de busca incessante e incansável. Assim devemos olhar para trás e ver de onde o homem caiu. Primeiramente como homens caímos pela herança de Adão lá do paraíso, mas em Jesus isso é consertado. Depois, ao longo da vida caímos da condição inocente de criança para a necessidade de viver no mundo e ali, viver para o mundo, mas em Jesus isso é consertado quando dizemos sim para ele. Mateus 9 versículo 10 ao 13, e aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes, não necessitam de médicos sãos, mas, sim, os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa, misericórdia quero, e não sacrifício. Porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores, ao arrependimento. Um dia o homem estava no paraíso e caiu, um dia o homem era criança e caiu na vida adulta, um dia o homem entrou no caminho e caiu,
e por isso todos os homens têm em sua vida sem Jesus a situação de caído. Por todos sem Jesus estarem na situação de herança de Adão, Jesus veio ao mundo consertar o que foi desconcertado com a queda. Arrepende-te e retorna para sua presença e praticar as obras que praticava durante o primeiro amor quando no paraíso estava na presença de Deus, quando criança estava no reino e no caminho, rumava para a salvação. Volta para o primeiro amor, quando se converteu, quando conheceu a Cristo. Volta para o primeiro amor, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Portanto, pelo contrário, deixará de ser a Igreja de Cristo, o qual veio para conserto de todos, pois todos um dia em nossas vidas estávamos doentes sem Cristo. Jesus alerta a todos, onde ele fala que vai removê-lo do seu lugar, mas que lugar? O lugar é do meio da igreja, do meio da noiva, ele anda no meio dos castiçais, removerá o castiçal daquele que não tem a Jesus. Sem Jesus, o homem não é a igreja, não é o templo e não é o reino, com isso sem Jesus o homem não é nada. Sem Jesus o homem está condenado à morte, vinda da herança de Adão. Deus não condena o homem pelo pecado dos outros, mas não impede que o filho receba do pai a sua herança, isso lhe é por justiça, a menos que o filho negue aquela herança aceitando um novo testamento, e este novo testamento se fez com a morte de Jesus na cruz, nos fazendo nele, filhos de Deus e herdeiro deste novo pai, pois não somos mais o velho filho de Adão herdeiros da morte, sim filhos de Deus herdeiros em Jesus da vida eterna. Apocalipse 2 versículo 6, Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. A seu favor está o não gostar da maldade, da injustiça, tal como Jesus não gosta. Justiça no hebraico é tzedaká, que também pode ser entendido como caridade. Hoje em Israel há em alguns lugares placas com a palavra tzedaká, justiça. Para as pessoas fazerem ali doações e caridade, sem saber para quem estão doando. E quem recebe não sabe quem doou. A mão direita dá e a esquerda não sabe que deu. A mão direita recebe para doar. A esquerda recebe para se sustentar e não sabe quem doou, mas uma coisa é certa, veio pelo amor de Deus. Algumas justiças de Deus são feitas através dos homens, e muitos dos quais, mesmo não servindo a Deus, atendem o seu propósito, fazem a justiça acontecer. Apocalipse 2 versículo 7. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Apocalipse 2 versículo 11, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Apocalipse 2 versículo 17, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Todas as 7 igrejas receberão os itens mencionados nos versículos 7, 11 e 17 citados anteriormente, pois Jesus é bem claro dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, às igrejas, aos que persistirem receberão, ou poderão comer da árvore da vida, pois ela dá a vida eterna e todos que serão salvos da morte receberão a vida. Carta para a Igreja de Esmirna. Apocalipse 2. Carta à pessoa de Esmirna, significado, perfume suave ou cheiro suave que é o perfume da mirra. Apocalipse 2 versículo 8, ao anjo da igreja em Esmirna escreve, estas coisas, diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Primeiramente você deve observar como que Jesus se apresenta para a igreja de Esmirna. Jesus se apresenta como o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas tornou a viver. Pare e pense nisso. Esmirna é uma igreja muito especial, ela assim como Jesus tornará a viver dos mortos e não passará o dano da segunda morte, porque Esmirna são todos aqueles que, ao longo do tempo, dormiram no Senhor, são eles todos os que morrerão em Cristo até o dia do arrebatamento. Apocalipse 2 versículo 9, conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Conheço o teu sofrimento, a tua pobreza. Pobreza não aos olhos de Deus, pois a pobreza aos olhos de Deus é a falta do Espírito Santo, mas aos olhos dos homens são bens materiais, profissionais e emocionais. Ele conhece a tua fome de pão ou da palavra, a tua sede de água ou da palavra. Ele conhece o teu frio pelo clima ou pela solidão.
Ele conhece a tua falta de teto material ou das desilusões e decepções. Ele conhece a tua falta de condições até para sobreviver no material e a falta de condições para sobreviver no espiritual, por não ter quem lhes acompanhe em relação aos homens. Muitas vezes caminham na solidão dos homens. Ele conhece todas as dificuldades que o pobre não só no material, mas em tantos outros aspectos, entre eles também a amizade. Neste mundo de injustiça tem o egoísmo e a arrogância. Porém, mesmo com tudo isso você é rico, pois está em Cristo. Rico por ter Deus ao seu lado, por ter Jesus Cristo em seu coração. Com isso mesmo que aos olhos dos homens você seja visto como pobre, mas aos olhos de Deus você é rico. Rico por quem Jesus se fez igreja, se fez templos do Espírito Santo e reino para o Pai, e isto é a maior riqueza que um homem pode ter em sua vida. Riqueza que é a certeza de saber que Deus reina em nós. E isso será recompensado com a coroa da vida, pela sua humildade, a sua fé em Cristo, por permanecer em Cristo até o fim, até a morte. Esmirna é a igreja que permanece firme em Jesus e descansará nele. Porém, muitos blasfemam da sua pobreza em vários aspectos. Para os homens qualquer coisa é motivo para acusação, julgamento e condenação. Muitos estão por aí, pensando ser igreja, mas não são, pois não habita neles o Espírito Santo e sim o espírito de acusação, pois são a sinagoga do inimigo, o qual acusa os homens dia e noite diante de Deus e seus servos acusam dia e noite os homens no mundo. Muitos estão por aí acusando, apontando o dedo para todos, mas principalmente para os que caminham com o Senhor e passam por algum tipo de necessidade, por isto os acusadores blasfemam contra a tua fé. Eles alegam que tudo isso, toda essa dificuldade é falta de fé, ou pouca fé. Eles dizem e bradam aos ventos que você não tem fé, e por isso, não tem nada, por isso, vive em tribulação, por isso, vive com algum tipo de problema. Eles falam o que querem, pois têm boca, mas não entendem a palavra de Deus, e esquecem que Jesus disse e pelo que os apóstolos e outros passaram para que a palavra da verdade chegasse até nós, para que firmes, inabaláveis, permaneçamos na palavra e no caminho. Mateus 10 versículo 22, sereis odiados de todos por causa do meu nome, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. 1 Coríntios 4 versículo 7 ao 13, porque, quem te faz diferente? E que tens tu que não tenhas recebido? E, se o recebeste, por que te glórias, como se não o houveras recebido? Já estais fartos. Já estais ricos. Sem nós reinais. E quisera reinasseis para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque tenho para mim, que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos, e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos, e vós fortes, vós ilustres, e nós vis. Até esta presente hora sofremos fome, e sede, e estamos nus, e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa, e nos afadigamos, trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados, e bendizemos, somos perseguidos, e sofremos, somos blasfemados, e rogamos, até ao presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo, e como a escória de todos. Aqueles que se dizem serem judeus, mas não o são. Jesus nos diz fazendo a comparação com aqueles que pensam serem donos da verdade. Aqueles que pensam serem santos, homens de Deus. Para com aqueles que pensam serem homens de fé, tremendos, ungidos do Senhor. Entretanto, não o são, pois não reconhecem a verdade mesmo debruçados dia e noite na palavra de Deus, mas não conseguem entender, não conseguem deixar a nova criatura nascida do Espírito nascer. Continuam vivendo na velha criatura que vive e caminha segundo as coisas do mundo e para o mundo. Deixando as coisas e o reino de Deus de lado, pois não se deixaram fazer igreja para o Filho e templo para o Espírito. Sem ser templo do Espírito Santo se deixam fazer sinagogas de Satanás. Se deixam fazer templos de espíritos malignos, entre aspas, congregações, igrejas de suas próprias paixões. São eles instrumentos de Satanás para buscar ou tentar desmotivar e desviar os que perseveram no Senhor, mesmo em meio a dificuldades. São eles, os cães e lobos, que falam ao vento, são porcos pisando em pérolas.
São cegos mesmo com a palavra em suas mãos, mas não são a igreja, templo e reino. Se deixam fazer pela sedução em seus corações apaixonados, fartos e sedentos pelas coisas do mundo cada vez mais ocos, vazios do Espírito Santo, mas repleto da arrogância soberba, eles são pregadores de palavras satânicas, dizem que a dificuldade aos olhos humanos é falta de fé. Lembre-se, a fé é dom de Deus. Dizer que uma pessoa não tem fé, é dizer que ela não crê em Deus. É blasfemar contra o Espírito Santo que pode estar naquela pessoa e você, por não ser Deus, não consegue avaliar. Olhe para Jó e reflita, antes de falar dos pecados e da fé do próximo. As sinagogas de Satanás estão por aí, levando a mentira, distorcendo a palavra e tentando envergonhar o Evangelho de Cristo. Buscam todos os dias que a igreja, o templo e o reino estabelecido em espírito creia que o reino espiritual, o reino com aparência interior ainda não veio. Fazendo com que muitos se percam e só enxerguem o reino quando Jesus vier pela segunda vez e desta vez será de aparência exterior para todos os olhos verem. Lucas 17 versículos 20 e 21. E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes, e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui, ou, ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. O reino espiritual de Deus já veio e foi estabelecido em nós por Jesus, e isso não é visível aos olhos, não há quem diga ei-lo aqui ou ali, pois está em todos que se deixam fazer igreja, templo e reino. O Espírito Santo de Deus está em nós e entre nós. Apocalipse 2 versículo 10, nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Jesus nos diz para não temer as tribulações do dia a dia. A luta está aí, o mal querendo o mal da humanidade, a fim de que ela se perca e não encontre o caminho da salvação. Muitos homens sedentos às suas paixões, orientados por espíritos de demônios, também buscam fazer o mal contra o próximo e isso ocorre diariamente, mas o poderoso de Israel, o Deus vivo, é por nós. E por isso não devemos temer. Olhe para trás, observe a vida dos apóstolos. Olhe para o sofrimento de Paulo, sem esquecer o que Jesus passou por nós, mas muitos no passado sofreram e perseveraram para que a palavra e o Evangelho chegasse até nós atualmente. Para podermos desfrutar da palavra da salvação, da verdade e da vida. 2 Coríntios 11 versículo 24 ao 30, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu me não abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Como já vimos nos vídeos sobre a fidelidade de Deus, devemos em qualquer circunstância dizer, Deus Rei fiel, devemos em qualquer ocasião, amém. Satanás por meio dos seus demônios busca nos lançar em cativeiro das necessidades do mundo, para ver desânimo e má vontade. E mesmo que Satanás venha sobre ti, pelo desespero que em 10 dias, faltará dinheiro para o aluguel, dinheiro para energia, água e até alimento. Não temas, pois Deus é fiel. Mostre que tem fé, pois a fé vem de Deus e é a inabalável prova que Deus é por nós e nada nos faltará. Diga sempre, Deus Rei fiel, amém. Não caia na prisão imposta pelo mundo, segundo os ensinamentos da carne e das paixões, pelas coisas que a ferrugem, a traça, o cupim e outros devoram. Não caia em cativeiro nem em tribulação de ficar na angústia por esse tempo. Geralmente 10 dias que sempre na vida do pobre começa pelo dia 20 em diante e vai até o dia do seu pagamento do dia 1º ao 5º dia útil. Durante esse tempo, muitos ficam presos à angústia, presos à ansiedade, presos a uma tribulação mundana e passageira. E devido à tribulação que muitos de nós passamos, somos questionados da nossa fé,
tanto pelos irmãos, tal como todo tipo de demônios enviados por Satanás para nos atribular por palavras vãs e dardos inflamados. Aos que persistirem fiéis. Observe que Jesus nos diz que a pessoa de Esmirna precisa ser fiel até a morte. Isso nos diz novamente que ela é a igreja que dormirá em Cristo, porém, não terão segunda morte. Mesmo morrendo antes do arrebatamento, serão ressuscitados por primeiro para o arrebatamento e para a vida eterna. Muitos serão trazidos à vida para o julgamento que acontecerá no grande trono branco em Apocalipse 20 versículo 11, onde os julgados irão para a segunda morte. Pela fidelidade de Esmirna até na morte, ela receberá os itens dos versículos 7, 11 e 17 de Apocalipse 2. Apocalipse 2 versículo 7. Quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Apocalipse 2 versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Apocalipse 2 versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Todas as 7 igrejas receberão os itens mencionados acima, pois Jesus é bem claro dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vemos que essa carta fala de pobreza, porém nem todos os que morrem em Cristo são pobres materiais. Uns têm pouco e outros muito, mas todos os que dormem em Jesus se fazem Esmirna, a qual é pobre aos olhos do mundo, mas o seu tesouro foi depositado no reino de Deus ainda em vida, quando Esmirna se deixou ser igreja de Cristo e templo do Espírito Santo. Apocalipse 2 versículo 10 parte B, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Vemos que Esmirna, em especial, receberá a coroa da vida. Coroa também mencionada para Filadélfia que será arrebatada em vida. Há uma grande ligação entre Esmirna e Filadélfia, começando pela ligação na menorá, e partes do texto das suas cartas. Porém, uma será arrebatada da morte e a outra em vida. Esmirna receberá uma coroa, a da vida, a qual é algo especial como um galardão ou para ser bem mais específico ela receberá tal como os lauréis da vitória, pois Esmirna, são os que morrem em Cristo antes da tribulação. Assim a coroa é dada pelo primeiro lugar a Esmirna, pois os que dormem serão arrebatados primeiro. Apocalipse 2 versículo 11, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Este versículo vem especificar para Esmirna, porém atende a quase todas as outras igrejas, exceto a Tiatira e Filadélfia. Todo aquele que morrer em Cristo não terão a segunda morte, pois já tiveram a primeira antes da tribulação ou durante a tribulação. Na tribulação a morte para as igrejas que provarão dela, as quais são 4, é o arrebatamento direto para com Jesus que já estará com Esmirna e com Filadélfia. 1 Tessalonicenses 4 horas e 16 minutos, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Por serem os que guardaram a fé até a sua morte, foram os primeiros a serem salvos, pois morreram com Cristo em Cristo e por isso são salvos. Por isso ressuscitarão primeiro, e para toda corrida, toda maratona, o qual chega primeiro recebe também uma coroa de louro. Mas nesse caso uma coroa é a coroa da vida. Vemos que Esmirna receberá em particular esse mimo, esse galardão, esse presente dos quais as outras não receberão, todas receberão a vida eterna, mas como coroação apenas Esmirna e Filadélfia. Filadélfia é arrebatada em vida, Tiatira tem um caminho em especial como veremos mais à frente, mas as outras 4 igrejas, as quais morrem na tribulação, morrem para serem provadas. Para fazerem a sua escolha de forma verdadeira, e não fiquem como Laodiceia, sem saber se vai ou se fica, morna, sem ser quente nem fria. Carta para a Igreja de Pérgamo. Apocalipse 2, Carta à pessoa de Pérgamo, significado casamento. Apocalipse 2 versículo 12 e ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve, isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Antes podemos dizer que Pérgamo era na região onde hoje é Turquia. Jesus diz que ali onde hoje é a Turquia é o trono de Satanás. Essa carta não é apenas para os habitantes da Turquia, ou de Pérgamo da época, e sim, para toda a humanidade.
independente do fator literal de moradia, mas em relação de onde habita o nosso coração, se o nosso coração habita em Jesus ou no mundo, se o nosso coração habita na carne ou no Espírito de Deus. Já temos um vídeo sobre o assunto de onde habitamos, não deixe de assistir. Jesus quem nos diz isso e Ele é a palavra. E a palavra é como espada de 2 gumes, 2 fios, levando o trigo para a salvação e a palha para o fogo, e isso nos é descrito em toda a palavra de Deus, para que os homens possam nela encontrar a vida e os apaixonados pelo mundo encontrarão a morte por vontade própria. Hebreus 4 versículo 11 ao 13, procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. 2 Timóteo 3 versículo 1 ao 17, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas, e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre, e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E, como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Iconio, e em Listra, quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada, e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Apocalipse 2 versículo 13, conheço as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Lembre-se, já temos um vídeo sobre este assunto aqui no canal. Jesus conhece literalmente o local em que nós moramos, mas principalmente onde estamos de alma e espírito. Jesus sabe onde deixamos nosso coração habitar. Jesus sabe onde investimos, onde queremos que os nossos corações estejam empenhados, comprometido. Jesus conhece o que o nosso coração aguarda ou espera. Como dizem aí pelo mundo, entrou de corpo e alma. Abraçar o mundo de corpo e alma seria o palavreado, de forma verdadeira, para dizer que uma pessoa está abraçado com Satanás, está morando com ele. Jesus conhece e sabe o que guardamos em nosso coração, se é amor e perdão, ou ódio e vingança. Muitos deixam o coração habitar na ganância, na idolatria, na distração, na carne, enfim deixam por muitas vezes o coração habitar no pecado e no mundo. Jesus conhece o local onde moramos, literalmente, mas isso não interfere na nossa salvação. A salvação não depende da nossa habitação física. Devemos habitar em Deus, pois somos a Igreja de Jesus, o templo do Espírito e o reino do Pai. Todos moramos em algum lugar e geralmente nesse lugar onde moramos não são um lugar que possamos dizer ser santo, geralmente há alguma coisa que desagrada a Deus lá.
Mas em nosso lar deve sempre prevalecer a vontade de Deus e o testemunho da verdade, independente de bairro, cidade ou país. Deus sabe onde você mora e que lá, na vila, no bairro, na cidade, no país, na região ou lugar, pode ser onde Satanás, por meio dos seus demônios, fazem morada. Lá onde ele é cultuado, adorado. Onde seitas e doutrinas de demônios são disseminadas como verdade, e a verdade como mentira. Basta você olhar pela sua janela. Olhar para as redondezas e ver que há muitos templos satânicos, mesmo eles não estando explicitamente indicando. São lugares onde o Deus verdadeiro não é cultuado, nem sequer mencionado. Ali a mentira habita e onde a mentira habita, Deus não é cultuado e sim o pai da mentira, e lá muitos até acreditam cultuarem a Deus. Mas por trás de tudo, estão sendo enganados. É como o ditado popular: estão comendo gato por lebre. São cegos guiando cegos. Lembre-se, a verdadeira igreja não tem placa, pois ela somos cada um de nós. Porém, muitos templos, com placas ou sem placas, pregam a mentira, e pregando a mentira, seja por uma simples letra, já não guiam para a verdade e sim cegos guiando cegos para o abismo. Mas mesmo assim, mesmo morando em meio a um povo seguidor de mentira e falsas palavras, a verdadeira igreja guarda a palavra de Deus e não nega o seu nome e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo assim não nega Jesus como Senhor e Salvador. Mesmo em dias difíceis e de perseguição, mesmo com ameaças, escárnios e todo tipo de preconceito e generalizações, a verdadeira igreja se mantém firme e fiel no Senhor. Muitos, por morarem nessas regiões, onde o paganismo impera, acabam pendendo para tais ritos e adorações, por não buscarem a luz da palavra da verdade, que é Jesus. Acabam participando direta ou indiretamente das festas pagãs, e achando normal e filantrópico, prostituindo-se nessas festas, comendo desses rituais. Usando e participando de sacrifícios para demônios que se passam por anjos de luz. Porém, não passam de anjos caídos enganando aqueles que não buscam a verdade do Senhor. Muitos são enganados por não terem o entendimento, pois fazem segundo a vontade e desejo dos seus corações. Muitos são enganados pela mídia e o sistema que nos cerca, que empurra o homem para doutrinas de demônios. Muitos seduzidos e apaixonados pelo mundo, propagado pelo consumismo, não percebendo que estão se prostituindo, adorando outros deuses, ou participando dos seus rituais, festas e cultos malignos, estão cegos em meio à mentira que o dinheiro e a vontade possa comprar. Com isso muitos fazem parte como integrantes desses ritos, e mesmo com o Espírito Santo os alertando eles justificam com o dizer, nada a ver. Isso não muda a minha fé. Também sou filho de Deus. Isso é cultura popular. Isso é arte. E assim por diante doutrinas de demônios vão sendo disseminadas e as de Balaão cada vez mais presente na vida dos homens, os quais sentem prazer em amaldiçoar o próximo. Homens maus que se acham nas alturas a ponto de acusar o próximo sem sequer escutar o que Deus lhes está falando e estes são piores que Balaão, pois são cegos e surdos, mas têm uma língua veloz, afiada e venenosa. Não deixe a sua língua ser maior que você, devemos falar o bem e abençoar a todos em todas as oportunidades que tivermos. Mateus 10 versículo 12 ao 15, ao entrardes na casa, saudai-a, se, com efeito, a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz, se, porém, não o for, torne para vos outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra, no dia do juízo, do que para aquela cidade. Devemos pregar a verdade, dar o nosso testemunho e depois disso deixar a semente plantada germinar, para que ali possa também nascer uma nova criatura, nascida em Cristo como igreja, como templo do Espírito Santo da verdade, e reino do Pai. Isso devemos fazer sem acusar ou julgar o próximo. Quem acusa é Satanás, mas que julgará e condenará é Deus. Devemos levar a verdade à luz da palavra. Sodoma e Gomorra conheceram Jesus quando ele pregou na morte, mas os que vivem depois de Cristo devem conhecê-lo em vida. Cristo vive e deve estar vivo e latente em nós, para sermos por testemunho do seu testemunho, verdade e vida. Devemos fazer por amor a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Para que de graça recebam também o que recebemos de graça pela graça. Mateus 10 horas e 40 minutos,
Quem vos recebe a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Só há um caminho para Deus, o caminho à verdade e à vida é Jesus e nada mais. Por ele somos a Igreja, templo do Espírito Santo e reino do Pai. Pergunto: uma mulher casada que vende seu corpo, ela é prostituta ou adultera? É claro que além de prostituir-se ela traiu o seu marido. Assim é como você servir a Deus e participar de festas e rituais pagãos. Pergunto: você estaria pecando? Fica a seu critério a resposta, pois você tem o livre-arbítrio para fazer as suas escolhas. Mas a verdadeira igreja anda segundo o ensinamento de Jesus, o verdadeiro templo faz segundo o Espírito Santo e o verdadeiro reino se deixa reinar e guiar por Deus. Lembre-se, enganoso é o coração dos homens. Mateus 6 versículo 19 ao 24, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Apocalipse 2 versículo 14. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria, e fornicassem. Muitos estão por aí, seguindo as doutrinas de Balaão, porém se fazem pior que ele, pois fazem segundo a vontade de demônios, guiados por suas paixões, seduzindo e induzindo o homem para a idolatria e o relacionamento com o paganismo a fim de que o homem, antes da tribulação, já esteja familiarizado com tentativas de acordo com as trevas. O homem feito do pó da terra, o pé de barro, fazendo acordo com as trevas, o pé de ferro. E isso será comum durante a tribulação, o que hoje não vemos, será comum e visto nos dias da tribulação. O reino das trevas estabelecido em carne e espírito, cegando e levando a muitos para a perdição. Aquele reino absoluto de trevas que era no tempo de Balaão, hoje não é, pois temos a Jesus, mas será por pouco tempo durante a tribulação, para que os homens amantes das suas paixões possam provar do ferro, do acordo com o pé de ferro, o qual desde a antiguidade é buscado, mas durante a tribulação será encontrado e efetivado. Muitos estão por aí buscando amaldiçoar o próximo como tentava fazer Balaão. Porém aquele que tem a Jesus, jamais cairá sobre si praga ou maldição, pois em Cristo se faz igreja, se faz templo do Espírito Santo e reino de Deus. Com isso como que este se fará maldito? Não se faz, Deus é o seu Senhor. E onde Deus habita e reina não há condenação, praga ou maldição. Jeremias 17h05, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Mas aquele que confia no braço do homem e em seus próprios braços, é maldito, pois confia mais na criatura do que no Criador. Números 23 versículos 7 e 8. Então proferiu a sua parábola, e disse, de Arã, me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo, vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, denúncia a Israel. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como denunciarei, quando o Senhor não denuncia? Muitos estão, por aí, buscando amaldiçoar o próximo, e outros tantos buscam denunciar, acusar o próximo, sem saber se no próximo habita o Rei dos Reis. E como que o homem amaldiçoar aquele que tem a Jesus e por ele foi lavado, remido e selado pelo Espírito Santo? Como que o homem vai acusar aquele que tem a Jesus e por ele tem os seus pecados justificados? Muitos estão por aí fazendo o papel do inimigo, acusando dia e noite o próximo, sem saber que fazendo isso deixa de servir a Deus e passa a colaborar e servir a Satanás, passando a ser templo e sinagoga de demônios. Números 23 2.19 e 23. Deus não é homem, para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa, porventura diria ele, e não o faria? Ou falaria, e não o confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar,
pois ele tem abençoado, e eu não o posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele, e no meio dele se ouve a aclamação de um rei. Deus os tirou do Egito, as suas forças são como as do boi selvagem. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem realizado. Em Jesus somos perdoados dos nossos pecados e deles Deus não lembra mais. Deus nos prometeu o conserto, e pela sua fidelidade nos enviou o fruto da promessa, cumprindo e cumprirá, com certeza, tudo aquilo que falou e prometeu. Por isso somos abençoados em Jesus com a salvação e tudo o que nos foi prometido e consta na palavra de Deus de Gênesis Apocalipse. Muitos estão por aí fazendo pior que Balaão e a sua doutrina de maldição, de acusação e denuncia, encantamento e adivinhação. A palavra de Deus é verdadeira e fiel. Por isso não faça o que a palavra de Deus condena. Lembre-se, o Espírito Santo pode habitar no próximo e você não sabe. O próximo pode ser a igreja verdadeira e você pela sua paixão e cegueira pode não enxergá-lo assim. Com isso você se levanta, não apenas contra o próximo, mas sim contra o Todo-Poderoso, e contra Deus, a criatura não sai do chão. Muitos estão, por aí, buscando pisar no próximo, mas se este em Jesus se faz igreja, ele é templo do Espírito Santo e reino do Pai. Assim o próximo em Cristo é lugar santo, é templo santo, é igreja santa, é reino santo, por isso se deve respeito e amor. Antes de se levantar para fazer o mal ou acusar o próximo, tire as suas sandálias, tire os sapatos, pois o próximo pode estar em santidade, e você não. Êxodo 3 versículo 5, e disse, não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Josué 5 versículo 15, então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Todos nós em Jesus somos o lugar santo. Pois somos a igreja, o templo e o reino de Deus. Não abra a sua boca sem saber o que Deus tem com o próximo e com você, para que não tropece na má língua e caia em pecado. Apocalipse 2 versículo 15, assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Muitos estão por aí pensando ser melhores que os outros, e por isso criam regras e doutrinas para se sobreporem aos outros. São porcos pisando em pérolas, homens querendo pisar em outros homens, como que fossem melhores e mais preciosos para Deus que o próximo ao qual estão pisando, dominando e arrastando debaixo do braço para alimento e tosquia da lã. Para Deus todos nós temos o mesmo valor, pelo qual o sangue de Jesus foi derramado. Jesus deu a vida por todos nós, independente de que sejamos ou como sejamos. Apocalipse 16, arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Porém, Jesus diz para Pérgamo se arrepender dos seus pecados. Pérgamo ficará para a tribulação e lá dará à luz a nova criatura nascida do Espírito Santo e não mais será a criatura carnal e amante das trevas, das maldições, feitiçarias, paganismos e outros. Jesus exorta pela palavra. E o fim está próximo, a tribulação durará 7 anos e aqueles que não mudarem os seus maus caminhos, que não confessarem a verdade e que não reconhecerem Jesus como Senhor e Salvador serão combatidos pela verdade. Serão mortos e perderão do maná escondido do Senhor. Muitos para se manterem vivos, durante a tribulação, se dobrarão para a imagem da besta e receberão a sua marca, porém, no final da tribulação a morte lhes será por verdade, pois amaram mais o mundo e a mentira, não dando ouvidos para a verdade e a vida. Apocalipse 19 versículo 21, os restantes foram mortos com a espada que saia da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Aqueles que negarem Cristo, adorarem e se curvarem para a besta, recebendo a sua marca, serão mortos pela palavra de Deus, a espada que sai da boca de Cristo. Lembre-se, o nosso coração deve habitar em Jesus e Ele em nossos corações, para que nada além dele venha habitar em nós. Pérgamo ficará para a tribulação e será arrebatado pela morte durante a tribulação. O vencedor receberá do maná escondido. O maná foi o pão do céu que Deus deu ao seu povo no deserto quando os libertava do Egito. A referência de maná escondido é porque, como vemos nos versículos posteriores de Gênesis acima citado,
Gênesis 3 horas e 24 minutos, que Deus esconde o jardim e consequentemente a árvore da vida, que é Cristo. Jesus é o maná escondido, tal como a árvore da vida. E Jesus é a vida, e nele nascemos em espírito, dando à luz a uma nova criatura, não mais a velha nascida no mundo herdeiro de Adão. Todo aquele que nasce no mundo recebe um nome do seu pai e mãe e muitas vezes são nomes iguais ao de outras pessoas. Aquele que nascer do Espírito, aquele que for salvo por Jesus, receberá uma pedrinha branca com seu novo nome, o qual ninguém tem, porque cada um será chamado pelo seu nome. Cada um terá um único e novo nome, como reconhecimento da nossa paternidade vinda de Deus, o Pai, por meio de Jesus. Assim herdaremos o reino, o qual já está estabelecido em nós em espírito. Apocalipse 2 versículos 7, 11 e 17. Quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Todas as 7 igrejas receberão os itens mencionados acima, pois Jesus é bem claro dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Salmos 51 versículo 12, Salmo 139 versículo 7 e Hebreus 10 versículo 19 ao 23, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Para onde me irei do teu espírito ou para onde fugirei da tua face? Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Lembre-se, Éfeso, Esmirna e Pérgamo têm como tradução, desejável perfume suave do casamento. O nosso casamento com Jesus nos dá um perfume suave e agradável a Deus. Já em pecado o homem fede. Salmos 42 versículo 1. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Do mesmo modo, a corça desesperada, longe da água, sedenta e já exalando o cheiro desagradável por falta de banho, consequentemente torna-se presa fácil para os inimigos predadores. É época de estiagem, e além da necessidade de se lavar com água limpa, o animal está ainda morrendo de sede e necessitada, como disse Paulo em 2 Coríntios 2 versículo 15 ao 17, de tornar a exalar o cheiro suave. Porque somos como o cheiro suave do sacrifício que Cristo oferece a Deus, cheiro que se espalha entre os que estão sendo salvos e os que estão se perdendo. Para estes, certamente, cheiro de morte para a morte, mas, para aqueles, cheiro de vida para a vida. E, para essas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus, e antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Para os que estão se perdendo, é um mau cheiro que é capaz de matar, mas, para os que estão sendo salvos, é um perfume muito agradável que dá vida. Jesus nos dá o cheiro agradável pela ação do casamento, e para isso devemos dizer sim para Jesus e deixar o Espírito Santo agir em nós, e Deus reinará em nós. Não deixe de ver os outros vídeos para que você possa entender as revelações de forma clara e de fácil entendimento. Peço que se inscreva no canal e compartilhe os nossos vídeos. Você pode estar na presença de Deus, mas muitos estão por aí, comendo aquilo que querem comer e gradualmente se distanciam do arrebatamento e consequentemente da salvação. Inscreva-se, compartilhe e deixe o seu like. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém.